situada a aproximadamente 64 quilômetros ao sudeste de Filadélfia e quase diretamente ao leste de Éfeso, a cidade de Laodiceia ocupava uma posição estratégica, estando localizada em uma importante encruzilhada de estradas no vale do rio Meandro. A estrada que ligava Éfeso ao interior da Ásia passava por Laodiceia, enquanto outra rodovia partia dali rumo ao noroeste, subindo o vale do rio Lico até Filadélfia. A cidade de Colossos encontrava-se cerca de 16 quilômetros a leste e estava situada em um plano mais elevado nas encostas do vale. Hierápolis, por sua vez, ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao norte, entre os vales dos rios. Juntas, essas três cidades formavam os vértices de um triângulo geográfico. Era de se esperar que, por sua posição, Laodiceia tivesse importância militar. Contudo, uma falha geológica tornava a cidade indefensável. Apesar de rodeada por vários córregos, não possuía uma fonte interna de água. Nos primeiros tempos, a água era retirada desses córregos, mas, com o crescimento da cidade, tornaram-se insuficientes. Assim, a água passou a ser canalizada de fontes situadas a cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade, através de canais de pedra e aquedutos, exigindo consideráveis obras de engenharia. Esses canais, ainda que cobertos ou enterrados, eram vulneráveis. Como resultado, Laodiceia jamais poderia resistir a um cerco prolongado, o que moldou sua postura política. Precisava evitar confrontos, adotando uma política de conciliação e concessões. Não podia agir com independência plena. Após a morte de Alexandre, o Grande, os sírios conquistaram e reconstruíram a cidade. Antíoco II, por volta do ano 250 a.C., deu à cidade o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Mesmo após divorciar-se dela, permitiu que o nome da cidade fosse mantido. Assim, o próprio nome de Laodiceia carregava o peso de um amor perdido. Três aspectos da cidade ajudam a compreender a mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja local. Primeiro, Laodiceia era famosa por sua riqueza. Ouro era importado do interior da Ásia, refinado ali mesmo e autenticado com um selo de pureza. Essa prosperidade fomentou o surgimento de bancos que financiavam o comércio e operavam como centros de câmbio para moedas de diversas províncias. Os banqueiros se orgulhavam de poder satisfazer qualquer exigência financeira. Mesmo após ser devastada por terremotos nos anos 17 e 61 d.C., as autoridades locais recusaram a ajuda do Império Romano, reconstruindo a cidade com seus próprios recursos. Segundo, a cidade era reconhecida por sua lã. O Vale do Rio Lico era ideal para a criação de ovelhas. Uma raça específica de ovelhas negras fornecia uma lã grossa e brilhante, muito apreciada. Essa lã era usada na fabricação de tecidos e tapetes que alcançaram fama por todo o Império Romano e se tornaram símbolos de status e riqueza. Terceiro, Laodiceia possuía uma escola de medicina dedicada ao deus pagão Asclépio, onde se produzia um colírio muito procurado por pessoas de todas as partes do império para tratamento de olhos e ouvidos. E a cidade, portanto, era próspera, confiante em seus recursos e orgulhosa de sua autossuficiência. Não sentia necessidade de nada além dos bens materiais. É interessante notar que, diferentemente de outras cidades da província, há pouca evidência arqueológica de fervor religioso em Laodiceia. Embora se saiba da presença de deuses pagãos e de uma sinagoga judaica, a religião parecia ocupar lugar secundário. Os negócios dominavam. No meio de toda essa prosperidade material, havia uma igreja reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo. É plausível deduzir que o Evangelho chegou a Laodiceia a partir de Colossos, talvez por meio de Epáfras, conforme registrado na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo também menciona a igreja de Laodiceia em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Além disso,
A única outra referência histórica ocorre no ano 367 depois de Cristo, quando foi realizado um concílio de igrejas na cidade. Na carta registrada em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo dirige-se a esta igreja com 3 títulos que revelam sua divindade, humanidade e eternidade. Primeiro, ele se apresenta como o Amém, uma expressão que destaca sua divindade. Este título é tirado de Isaías, capítulo 65, versículo 16, onde, no texto hebraico, Deus é chamado de Deus do Amém. A palavra Amém denota algo firme, verdadeiro e imutável. Assim, o Senhor Jesus Cristo é a verdade absoluta, conforme João, capítulo 14, versículo 6. Enquanto o Amém, usado pelos homens, expressa desejo, assim seja. Quando usado por Deus, é definitivo. Assim será. O Senhor Jesus é a palavra final de Deus à humanidade. Segundo, ele é a testemunha fiel e verdadeira, um título que exalta sua humanidade. Desde o nascimento até a cruz, sua vida foi marcada por fidelidade e verdade. O termo testemunha também pode ser traduzido como mártir e remete à sua entrega até a morte. Sua vida e morte foram testemunho fiel de Deus aos homens. Terceiro, ele é o princípio da criação de Deus, expressão que afirma sua eternidade. Esse título foi frequentemente mal interpretado ao longo da história. Heresias antigas, como o arianismo do século IV, afirmavam que o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro ser criado. Contudo, a palavra usada, arche, deve ser entendida no sentido ativo como fonte ou originador. O apóstolo Paulo esclarece isso em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, mostrando que todas as coisas foram criadas por meio dele. O mesmo é afirmado em João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Portanto, ele é o originador tanto da criação natural, como descrita em Gênesis, capítulos 1 e 2, quanto da nova criação, como vemos em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Ele será também o iniciador da nova ordem cósmica descrita em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, e em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. No versículo 15 de Apocalipse, capítulo 3, pela 7ª vez nas cartas às igrejas, o Senhor Jesus diz, eu sei, uma expressão que revela sua onisciência. Pela 5ª vez, ele menciona as tuas obras, uma expressão ausente apenas nas mensagens às igrejas de Esmirna e Pérgamo, conforme manuscritos confiáveis. Assim como ao falar com Sardes, o Senhor menciona as obras e imediatamente emite uma repreensão, sem palavras de aprovação. Isso deve ter causado espanto na igreja em Laodiceia. Eles provavelmente aguardavam uma avaliação positiva, baseando-se em sua estrutura, atividades e prosperidade financeira. Afinal, não toleravam heresias, como em Pérgamo, nem corrupção como em Tiatira, nem estavam mortos como Sardes ou frágeis como Filadélfia. Consideravam-se uma igreja exemplar. O próprio nome Laodiceia, que une povo e julgamento, sugere essa autoconfiança em seu próprio julgamento. Esperavam apenas que o Senhor confirmasse sua própria avaliação. Contudo, a repreensão do Senhor chega de forma contundente. Nem és frio nem quente. A imagem usada por Cristo era bem compreendida pelos cristãos laodicenses. Eles conheciam as águas termais de Hierápolis, com propriedades medicinais, e a água fria e refrescante de Colossos. Sabiam que a água em sua própria cidade, trazida por aquedutos de quase 8 quilômetros, chegava morna e repulsiva. Era comum cuspir aquela água. O uso dessa imagem foi um choque. Cristo não descreve aqui o relacionamento da igreja com o mundo, mas com ele mesmo. O frio representa a ausência total de afeição por Cristo,
como os pagãos ao redor. O quente representa o fervor espiritual e amor por Cristo, o estado desejado. O termo traduzido por quente vem do verbo ferver, como vemos em Atos, capítulo 18, versículo 25, e em Romanos, capítulo 12, versículo 11. A declaração bom seria que foras frio ou quente. Pode parecer estranha à primeira vista. Por que Cristo desejaria que fossem frios? A resposta está no contraste com a mornidão. Enquanto corações frios ainda podem ser transformados, como Saulo de Tarso foi, e corações quentes são úteis à obra do Senhor, a indiferença complacente é nauseante. Ela impede qualquer progresso espiritual. A expressão foras, em grego, expressa o desejo sincero do coração de Cristo por uma condição com a qual ele pudesse trabalhar. Alguns interpretam que tanto o frio quanto o quente seriam aceitáveis ao Senhor, baseando-se na analogia de alimentos. Mas o texto não fala de alimentos, e é difícil conceber cristãos frios como agradáveis a Cristo. A interpretação que considera o frio como ausência de fé, mas ainda alcançável pela graça, é mais coerente. O Senhor deseja um estado no qual ele possa agir. O problema de Laodiceia era sua complacência espiritual. Este é o ponto central do versículo 16. A mornidão espiritual provoca repulsa no Senhor Jesus. E é sobre esse estado que ele continua tratando nos versículos seguintes. No versículo 15 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus começa a descrever a condição espiritual da igreja em Laodiceia. Ele já havia apresentado duas possibilidades com as quais poderia operar: frio ou quente. Mas o que ele encontra naquela assembleia é algo intermediário, algo que o faz declarar, de forma direta e severa, que está a ponto de vomitá-los de sua boca. A palavra usada por Cristo, traduzida como morno, possui um significado muito especial para os habitantes de Laodiceia. A cidade era conhecida por seu suprimento de água morna, que por ser insípida e enjoativa, levava os próprios moradores a cuspi-la. A reação espiritual de Cristo espelha essa reação física tão comum entre eles. A sentença que lemos no versículo 16, "Estou a ponto de vomitar-te da minha boca", indica pela expressão grega meló uma ação iminente, prestes a ser realizada. Essa mesma linguagem é usada no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 28, quando Deus adverte Israel sobre as consequências de suas atitudes ao entrar na terra de Canaã. Aqui em Apocalipse, o Senhor Jesus apresenta a igreja em Laodiceia como algo que espiritualmente se tornou insuportável. Muito se discute sobre como Laodiceia se tornou morna. Ao deixarmos de lado interpretações proféticas especulativas, como a ideia de que houve um reavivamento em Sardes ou um esfriamento em Filadélfia, resta-nos uma explicação mais plausível: a mistura. O Senhor Jesus apresenta dois estados espirituais opostos, frio e quente. A mornidão surge como resultado de uma combinação dos dois. Isso indica que havia entre eles muitos que não eram verdadeiramente regenerados. É possível que, em uma geração anterior, tenha havido um relaxamento nas exigências para a recepção à comunhão da igreja, permitindo a entrada de meros professos sem vida divina. A presença de tais pessoas naturalmente traria concessões e práticas mundanas para manter a aparência de unidade. Em uma igreja mista, onde muitos são apenas cristãos nominais, os elementos de verdadeira comunhão e obediência ao Senhor Jesus são substituídos por programas, comitês, atividades e formas religiosas que, embora pareçam espirituais, carecem de poder, como vemos em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. A ausência de perseguição e de oposição doutrinária naquele período provavelmente facilitou a manutenção de uma ortodoxia superficial
enquanto o mundanismo invadia e moldava o testemunho cristão local. Essa mornidão, produto do cristianismo nominal, é o que o Senhor rejeita publicamente. Quando no versículo 16 ele ameaça vomitar essa igreja, essa ação deve ser compreendida como um ato público de julgamento, semelhante ao que já havia mencionado a igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, e a igreja em Pérgamo, no versículo 16 do mesmo capítulo. No caso de Laodiceia, esse julgamento está relacionado à vinda do Senhor Jesus, como no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 3, quando ele alerta Sardes, e no versículo 11, quando promete a Filadélfia que virá em breve. A ideia transmitida aqui também é de iminência. O verbo meló confirma isso. Não algo imediato, mas iminente. O Senhor poderia ter vindo nos dias de Laodiceia e eles teriam sido deixados para trás. Essa rejeição visível seria o cumprimento da figura do vômito, um testemunho desprezado, exposto publicamente como falho. No versículo 17, a narrativa continua com o Senhor, revelando a autopercepção da igreja. Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa era a opinião que os próprios laodicenses tinham de si mesmos. As palavras usadas refletem profundamente o contexto cultural da cidade. Laodiceia era um centro bancário famoso, onde a riqueza era motivo de orgulho. O ouro era o padrão da prosperidade, e as vestes finas e brilhantes produzidas localmente eram símbolos de status. A cidade também era conhecida pela sua escola de medicina, especialmente pela produção de um colírio oftalmológico altamente valorizado. Essa autoconfiança material foi transferida à esfera espiritual. A igreja cria que era abençoada, próspera e espiritualmente rica. Mas o Senhor Jesus revela o contraste entre a aparência e a realidade. Ao usar novamente o verbo oida, tu não sabes, ele revela que o que faltava àquela igreja era discernimento espiritual. O diagnóstico celestial é severo. És um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A palavra traduzida como desgraçado é a mesma usada por Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, para descrever sua luta interior com o pecado. Ela descreve alguém em estado crítico, como um paciente necessitado de tratamento urgente. Já a palavra miserável, usada em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, é aplicada àqueles que, se Cristo não tivesse ressuscitado, seriam os mais dignos de compaixão. Juntas, essas palavras apresentam um quadro de miséria e desespero espiritual. O Senhor Jesus prossegue. Pobre. A palavra grega ptochos descreve pobreza extrema, total dependência, alguém reduzido à mendicância. Para uma igreja orgulhosa de sua conta bancária, isso era um golpe devastador. Em contrapartida, no capítulo 2, versículo 9, ele diz à igreja em Esmirna: Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna era materialmente pobre, mas espiritualmente rica. Laodiceia, o oposto. Cego. Embora a cidade se orgulhasse de seu colírio medicinal, espiritualmente estavam cegos. Isso remete às palavras do Senhor Jesus em Evangelho, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 17. E também em Romanos, capítulo 2, versículo 19. E segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9. A cegueira espiritual é uma tragédia, especialmente quando é ignorada. E, finalmente, nu. Em uma cidade reconhecida pela produção de roupas luxuosas, essa acusação atingia o orgulho local em cheio. No Novo Testamento, vestes são frequentemente símbolo do caráter, das obras visíveis que revelam a condição interior. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, capítulo 19, versículo 8. A nudez aqui representa a ausência de frutos espirituais genuínos.
A vida de Cristo, que deveria ser manifestada em obras visíveis, estava ausente. Eles estavam sem a veste produzida por uma vida verdadeiramente transformada. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim, com essas 5 palavras, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, o Senhor Jesus desmonta a ilusão de riqueza espiritual da igreja em Laodiceia. Seus valores estavam profundamente distorcidos. A presença de professos sem vida espiritual gerou uma igreja morna, orgulhosa e autossuficiente, mas vazia da presença de Cristo, e por isso, à beira de ser rejeitada publicamente por aquele que anda no meio dos castiçais. Estou comentando Apocalipse capítulo 3, versículos 18 ao 20. Usando uma linguagem que os ricos comerciantes da cidade de Laodiceia conheciam bem, o Senhor Jesus fala como um conselheiro celestial, oferecendo instruções eternas. Ele não está interessado em torná-los mais ricos em Laodiceia, mas em capacitá-los a acumular tesouros no céu. Enquanto Caifás, conforme João capítulo 18, versículo 14, foi conselheiro nacional de Israel com uma perspectiva terrena e temporária, o Senhor Jesus dá conselhos com foco no céu e na eternidade. E os crentes de Laodiceia precisavam urgentemente desse conselho. O Senhor destaca com clareza 3 necessidades espirituais daquela assembleia e oferece Ele mesmo os meios para supri-las. Somente dele poderiam ser comprados tais bens. O verbo comprar, no grego, está no tempo auristo, transmitindo a ideia de uma vida inteira de transações espirituais com Cristo, não apenas uma ação pontual. O propósito dessa negociação era obter ouro provado no fogo, o qual simboliza a pureza e o valor eterno. Os comerciantes de Laodiceia, especialistas em julgar a autenticidade do ouro, sabiam que o ouro refinado pelo fogo era puro, inalterável e valiosíssimo. Em sentido espiritual, o Senhor Jesus estava oferecendo a verdadeira moeda do céu, aquilo que tem valor diante de Deus. Nas Escrituras, o ouro frequentemente representa a glória de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 4, o Senhor Jesus declarou: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, glorificar a Deus é fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, por meio da fé no Senhor Jesus, os homens podem fazer a vontade de Deus e, assim, refletir a sua glória, como está escrito em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para os sábios do mundo e para os crentes materialistas de Laodiceia, seguir a vontade de Deus custaria caro em termos terrenos. Tempo, talentos e recursos antes dedicados ao mundo, agora deveriam ser entregues em obediência a Cristo. Por isso o Senhor diz: compra de mim, ou seja, negocia comigo. Essa transação traria verdadeira riqueza espiritual, como ele mesmo promete, para que te enriqueças. Henry Alford traduz essa expressão como para que possas ficar rico. Este enriquecimento está conectado ao tribunal de Cristo, onde será revelado o que de fato tem valor, como lemos em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. O Senhor também recomenda que os crentes de Laodiceia comprem dele vestidos brancos. O contraste entre esses vestidos e os de lã preta e brilhante, produto típico da cidade, é proposital e marcante. Em Apocalipse, as vestiduras brancas simbolizam os atos de justiça dos santos, resultado da sua fé em Cristo. Elas representam o testemunho de obediência à vontade de Deus, como está em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Essas vestes são adquiridas agora, durante a vida, e estarão associadas ao galardão e à honra no tribunal de Cristo. A expressão para que te vistas está diretamente ligada ao desejo de que não se manifeste a vergonha da nudez espiritual,
o que será evidenciado no tribunal de Cristo. A palavra traduzida como apareça é a mesma usada em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5, e 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqui, no entanto, ela tem uma conotação negativa e poderia ser traduzida como não seja manifestada. Espiritualmente falando, crentes falidos podem adquirir ouro, crentes nus podem obter vestes brancas e crentes cegos podem comprar colírio. Tudo isso está disponível em Cristo. O famoso colírio de Laodiceia, produzido na escola médica de Asclépio, não podia curar a cegueira espiritual. Os crentes laodicenses, embora com boa visão física, ou até mesmo bons em negócios, estavam espiritualmente cegos. O Senhor usa esse colírio como figura da unção espiritual que vem do Espírito Santo. A palavra ungir, que aparece no texto, é uma referência clara à ação do Espírito, como vemos em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 27. O cristão que se submete ao Senhor Jesus recebe uma nova visão, uma perspectiva espiritual que é obra do Espírito Santo. Diferente dos dois verbos anteriores, que estão no tempo auristo, para que te enriqueças e não apareça. O verbo para que vejas está no tempo presente, indicando uma ação contínua e imediata. Não se refere ao tribunal de Cristo, mas a uma experiência espiritual que deve ser vivida agora. No versículo 19, de maneira repentina e sem transição, o Senhor Jesus traz duas afirmações impressionantes. Ele começa explicando seu amor. O verbo grego usado aqui para amar é philéu, que expressa afeição pessoal e prazer em quem se ama. Mesmo em Laodiceia, havia aqueles com os quais o Senhor Jesus se agradava. Seu amor, no entanto, não se manifesta por meio de privilégios terrenos, mas por repreensão e disciplina. A palavra repreender refere-se à correção verbal por meio da palavra de Deus. Quando esta não produz fruto, então vem a disciplina, indicada pelo termo paideu, que aparece também em Hebreus capítulo 12, versículos 3 a 15, descrevendo a disciplina de um pai amoroso em relação aos seus filhos. O Senhor Jesus, então, chama os crentes a uma atitude urgente. Ele usa dois imperativos: ser zeloso e arrepende-te. O verbo ser zeloso tem ligação direta com o adjetivo quente do versículo 15. O Senhor não encontra valor no estado frio ou morno, mas deseja que seus servos estejam espiritualmente fervorosos. E o caminho para isso é o arrependimento, uma mudança resoluta de mente e atitude em relação ao pecado que gerou aquele estado de mornidão. Chegamos agora ao versículo 20, onde o Senhor continua demonstrando seu amor. Ele se apresenta numa figura comovente. Está do lado de fora da porta, batendo e falando, esperando que alguém lhe permita entrar. Alguns interpretam essa porta como sendo escatológica, ligada à vinda do Senhor. Outros dizem que seria a porta da igreja de Laodiceia. Mas a explicação mais simples e mais adequada ao contexto é que essa porta é o coração do cristão individual. Não se trata da porta da mente, pois o indivíduo sabe quem está ali. Também não se trata apenas das emoções. No pensamento bíblico, o coração é o centro da vontade, da personalidade, como lemos em Romanos capítulo 10, versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça. Cristo está do lado de fora da vida desse crente e busca entrar. Ele fala e bate. Essas ações podem ser vistas como eco do versículo anterior: repreender e corrigir. A objeção de que Cristo já está na vida do crente é resolvida ao entendermos que, nem sempre, ele tem o lugar de autoridade e domínio. E é isso que ele está requerendo aqui. Dentro de uma assembleia como Laodiceia, é possível que muitos fossem apenas professos e não regenerados. Ainda assim, o Senhor se apresenta como alguém pronto a entrar, oferecendo uma oportunidade para verdadeira comunhão, e até mesmo, quem sabe, para uma conversão genuína.
Dois verbos destacam a resposta esperada: ouvir e abrir. Ouvir a voz do Senhor é o primeiro passo. Abrir a porta é o passo da fé. Essa mesma figura é usada em Atos capítulo 12, versículos 13 e 14, e também de forma poética em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, quando a noiva hesita em abrir a porta e perde a comunhão com o amado. O Senhor Jesus conclui com uma promessa maravilhosa: virei a ele e cearei com ele e ele comigo. A refeição mencionada aqui é a principal do dia e simboliza comunhão íntima. Cristo se apresenta como quem entra para cear e depois assume o lugar de anfitrião. Essa ceia não é a ceia do Senhor, de primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, nem a ceia das bodas do Cordeiro, mencionada em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. É uma ceia de comunhão espiritual pessoal entre Cristo e o cristão individual, fruto de arrependimento e restauração. Essa é a exortação amorosa do Senhor Jesus àqueles que Ele ama, mesmo aos mornos de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, encontramos uma promessa singular feita pelo Senhor Jesus ao vencedor em Laodiceia. Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso merece nossa atenção. Nos tempos antigos, especialmente entre os reis orientais, o trono não era uma cadeira solitária, mas sim uma ampla plataforma onde o rei se sentava com algumas pessoas de confiança, escolhidas para compartilharem da sua glória. Não era incomum que aqueles que possuíam uma relação especial com o monarca fossem convidados a se sentar ao seu lado, desfrutando de honra e autoridade. O Senhor Jesus, ao usar essa figura, está mostrando o quão valioso é, aos seus olhos, aquele cristão que permanece fiel em meio à mornidão espiritual que caracterizava a Laodiceia. Esse trono ao qual o Senhor se refere é chamado, em Mateus, capítulo 25, versículo 31, de trono da sua glória. É o trono ao qual ele tem direito, profeticamente, como mencionado em Atos, capítulo 2, versículo 30, onde se afirma que ele se assentaria sobre o trono de Davi, e também em Ezequiel, capítulo 43, versículo 7, que descreve o trono do Senhor no meio do seu povo. Trata-se do trono do reino milenar, no qual ele reinará em glória. Na carta à igreja em Tiatira, a promessa ao vencedor destacava o privilégio de governar com vara de ferro sobre as nações. Já aqui, na carta à Laodiceia, a ênfase está na dignidade real, na honra de compartilhar da realeza do próprio Cristo. O Senhor Jesus, que venceu e hoje está assentado com o Pai em seu trono, repartirá essa posição gloriosa com os santos fiéis durante o seu reino futuro. No versículo seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 22, o Senhor encerra suas cartas às igrejas com um apelo solene: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a 7ª e última vez que essa exortação aparece nesse contexto, direcionada de forma particular à igreja em Laodiceia, mas com aplicação universal a todas as igrejas ao longo dos séculos. Cada crente tem a responsabilidade pessoal e intransferível de ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. O uso do imperativo ouça reforça que isso não é uma sugestão, mas um chamado direto e urgente. Ouvir é um dever espiritual. O Senhor continua falando por meio de sua palavra e cabe a nós manter os ouvidos atentos e os corações sensíveis à sua voz. O vencedor não é aquele que se destaca diante dos homens, mas aquele que permanece fiel diante do Senhor. A ele, Cristo promete nada menos do que um lugar ao seu lado no trono de glória, que cada um de nós ouça, responda e vença.